Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda nosso canal a continuar crescendo e chegando cada dia mais longe. Tenham bons sustos. A brisa de julho, mesmo em São Paulo, trazia um arrepio diferente naquela noite. Não era só o frio do inverno que se anunciava, mas algo mais. Eu estava voltando para casa. Eram quase 2 da manhã e a rua da minha vila estava estranhamente deserta. Nada de carros estacionados, nenhuma luz acesa nas casas vizinhas. Apenas o silêncio pesado e o eco dos meus próprios passos. Quando virei a esquina para minha rua, o que vi me fez congelar. Não era um vulto, nem uma sombra qualquer. Eram 3 mulheres, paradas em círculo, no meio-fio, bem em frente ao portão da casa do seu Jorge. Aquela que vive vazia há anos. Elas não conversavam, apenas estavam ali, estáticas, olhando para o centro do círculo, onde havia algo que não conseguia identificar no escuro. A primeira, à esquerda, era alta e esguia. Os cabelos, longos e negros, caíam sobre os ombros como um manto, e a pele pálida brilhava sob a fraca luz do poste mais próximo. A do meio era menor, curvada, com um chapéu de abas largas que ocultava quase todo o rosto. E a terceira? A terceira era a que mais me perturbava. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam brilhar com uma intensidade anormal, e a risada que escapou de seus lábios, baixa e rouca, fez meus pelos se arrepiarem. Elas usavam roupas escuras e indistintas, que pareciam absorver a pouca luz. Enquanto eu as observava, escondido atrás de uma árvore, a mulher alta estendeu a mão em direção ao centro do círculo. Dali, emanou um brilho fraco e pulsante. Não era o brilho de uma lanterna ou celular. Era algo orgânico, como se a luz viesse de dentro delas mesmas. Então, elas começaram a mover os braços em sincronia, como se estivessem tecendo algo no ar. Os murmúrios, antes inaudíveis, tornaram-se mais claros. Não eram palavras, ou pelo menos não palavras que eu reconhecesse. Soava como um dialeto antigo, uma cantoria gutural que vibrava no ar e parecia se infiltrar na minha mente. Minha cabeça começou a doer, uma dor latejante que parecia seguir o ritmo dos movimentos delas. A mulher do chapéu de repente levantou a cabeça. Mesmo sem ver seu rosto, senti seus olhos fixos em mim. Ela não se virou, mas eu sabia que ela me via. A risada da terceira mulher cessou e um silêncio ainda mais profundo caiu sobre a rua. As 3 se viraram lentamente, em perfeita sincronia, e me encararam. Não havia malícia em seus olhos, mas uma curiosidade gelada que me fez sentir como um inseto sob uma lupa. Eu não consegui me mover. Meu corpo estava paralisado pelo medo, e minha respiração parecia ter parado. Elas deram um passo à frente, depois outro e outro, vindo em minha direção. A dor na minha cabeça se intensificou, e eu senti como se minha mente estivesse sendo invadida, analisada. De repente, o miado alto de um gato preto vindo do telhado da minha casa quebrou o transe. As 3 mulheres pararam. A que tinha os olhos brilhantes olhou para cima, e um sorriso estranho se espalhou por seus lábios. Elas então se viraram novamente, de costas para mim, e continuaram seus estranhos movimentos, mas agora a aura de medo havia diminuído. Ainda em choque, me esgueirei para dentro de casa, trancando a porta com todas as chaves. Passei o resto da noite na janela, observando. Elas ficaram ali por mais 1 hora talvez. Às 3h20, as luzes da rua piscaram, e quando voltaram, elas haviam desaparecido. Não havia rastros, nenhum sinal de que estiveram ali. Até hoje, a rua do seu Jorge me parece mais fria, mais escura, e toda vez que a brisa de julho me arrepia, ou que eu ouço um miado alto na calada da noite,
a lembrança daquelas 3 mulheres volta. Um lembrete assustador de que nem tudo que anda pela noite é humano ou explicável. Morar em Perdizes sempre me trouxe uma sensação de segurança, com suas ruas arborizadas e o burburinho constante do comércio próximo. Mas essa sensação se esvaiu numa noite de outono particularmente fria e chuvosa. Eu estava sozinho em casa, trabalhando até tarde. A chuva batia insistentemente nas janelas, criando uma melodia monótona e ligeiramente perturbadora. Por volta das 3 da manhã, fiz uma pausa para esticar as pernas e fui até a cozinha preparar um chá. Foi então que a vi. A casa ao lado da minha sempre me pareceu um pouco sombria, apesar de bem cuidada. Uma senhora idosa, Dona Augusta, morava lá sozinha. Raramente a víamos sair e suas janelas permaneciam quase sempre fechadas, mesmo nos dias de sol. Naquela noite, porém, uma das janelas do andar de cima, a do quarto que ficava de frente para o meu, estava entreaberta. E ali, na penumbra do quarto iluminado apenas pela luz fraca da rua que vazava pelas cortinas, estava Dona Augusta. Mas não era a Dona Augusta que eu conhecia, a senhora de cabelos brancos e sorriso tímido que acenava brevemente quando nossos caminhos se cruzavam no portão. Essa figura era mais magra, quase esquelética. Seus cabelos, antes brancos, pareciam agora longos, emaranhados e de um tom acinzentado e opaco. Seu rosto estava voltado para minha janela. E mesmo à distância, senti um magnetismo estranho em seu olhar fixo. Seus olhos eram grandes e escuros, sem brilho algum, como 2 cavidades profundas. Eram fixos em mim, um olhar que parecia atravessar o vidro e sondar algo dentro de mim. Não havia expressão discernível, apenas uma intensidade fria e vazia que me paralisou. De repente, ela levantou uma das mãos. Os dedos eram incrivelmente longos e finos, com unhas escuras e pontudas que pareciam garras. Ela moveu a mão lentamente em direção à janela e um som arranhado, como de unhas raspando em madeira, ecoou pelo meu apartamento apesar do vidro fechado. O som era sutil, quase imperceptível, mas gelou meu sangue. Meu coração acelerou. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Senti um calafrio percorrer minha espinha e um formigamento estranho nas pontas dos dedos. O ar ao meu redor pareceu ficar mais denso, mais pesado. Então, Dona Augusta abriu a boca. Não para falar. Sua boca se abriu num vão negro e disforme, maior do que seria humanamente possível, e de lá não saiu som algum, apenas uma escuridão profunda e perturbadora. Fiquei petrificado, observando aquela cena grotesca, a chuva chicoteando a janela como se o próprio tempo estivesse em descompasso. No momento seguinte, um trovão forte sacudiu a rua e a luz da minha cozinha piscou. Quando a luz se estabilizou, olhei novamente para a janela da vizinha. Dona Augusta não estava mais lá. A janela estava completamente fechada, a cortina escorrida, como sempre. Corri para a janela da minha sala, tentando ver se havia alguma luz acesa no quarto dela. Tudo estava escuro e silencioso. A única coisa que ouvia era a chuva implacável e o eco distante do trovão. Na manhã seguinte, hesitei em sair de casa. A imagem da vizinha com os olhos vazios e a boca disforme não me deixava. Criei coragem e toquei a campainha da casa ao lado. Ninguém atendeu. Tentei outras vezes ao longo do dia, sem sucesso. Nos dias que se seguiram,
a casa de Dona Augusta permaneceu estranhamente silenciosa. Nunca mais a vi. Alguns vizinhos comentaram que talvez ela tivesse ido visitar parentes, mas eu sei o que vi naquela noite chuvosa. Sei do olhar gelado, da mão esquelética e da boca que se abriu para a escuridão. E desde então, as noites de chuva em Perdizes nunca mais foram as mesmas. A imagem da janela entreaberta e da vizinha da janela trancada assombra meus pensamentos. Um lembrete sombrio de que o terror pode se esconder na rotina do nosso cotidiano. Eu nunca acreditei em histórias de bruxas, lobisomens ou qualquer outra criatura do folclore. Sou um cara prático. Vivo em Santo Amaro, trabalho com TI e meu mundo é feito de lógica e algoritmos. Mas o que aconteceu há alguns meses me fez questionar tudo. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando para casa depois de um expediente longo. Decidi pegar um atalho pela ciclofaixa que passa ao lado de uma pequena área de Mata Atlântica preservada. Um resquício verde no meio da selva de Pedro de São Paulo. A rua estava deserta. Apenas o barulho do vento nas árvores e o chiado dos pneus da minha bicicleta no asfalto molhado. Tinha chovido mais cedo. O céu estava encoberto e a iluminação pública, falha em alguns trechos, criava sombras longas e dançantes. De repente, ouvi. Não era um som forte, mas um sussurro que parecia vir de dentro da mata, como se o vento estivesse carregando vozes. Parei a bicicleta e olhei para a escuridão entre as árvores. Nada, nenhuma luz, nenhum vulto. Eu deveria ter seguido em frente, mas a curiosidade, essa maldita curiosidade, me prendeu. O sussurro ficou mais claro, transformando-se numa cantilena baixa e repetitiva, quase um lamento. Parecia vir de um ponto específico, mais fundo na mata. Eu me senti puxado, uma força invisível me empurrando para dentro daquela escuridão ímida. Desci da bicicleta, empurrando-a para a beira da ciclovia e dei os primeiros passos em direção ao som. A mata estava mais densa do que eu imaginava e a escuridão, quase absoluta, me engolia. O ar ficou mais frio e um cheiro forte de terra molhada e algo mais, algo doce e pútrido, invadiu minhas narinas. A cantilena se intensificou e comecei a discernir algumas palavras, embora não fizessem sentido. Eram sons guturais, arrastados, com uma ressonância estranha que parecia vibrar nos meus ossos. Cheguei a uma pequena clareira e o que vi me fez prender a respiração. No centro, sob a copa de uma árvore centenária, havia uma figura. Era uma mulher. Ou o que parecia ser uma mulher. Ela estava curvada sobre algo no chão, seus longos cabelos pretos caindo sobre o rosto, escondendo-o na escuridão. Ela vestia um manto escuro e sem forma, que se misturava à penumbra, tornando seus contornos indistintos. Ao redor dela, no chão, havia alguns objetos que não consegui identificar claramente no escuro. Pareciam pequenos potes de barro, algumas ervas espalhadas e o que parecia ser um osso. Uma fumaça fina e levemente azulada subia de um dos potes e o cheiro doce e pútrido se intensificava, me causando náuseas. Ela continuou sua cantilena, seus ombros movendo-se ritmicamente. De repente, ela levantou a cabeça. Não se virou completamente para mim, mas o suficiente para que eu pudesse ver parte de seu rosto de perfil. A pele era extremamente pálida, quase cinza, e seus olhos, mesmo na escuridão, pareciam refletir uma luz esverdeada e sobrenatural. Não havia pupilas discerníveis, apenas um brilho frio e maligno. Meus músculos travaram.
Eu queria correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. Minha garganta estava seca e um arrepio gélido percorria meu corpo. Senti um medo primarial, ancestral, o tipo de medo que te paralisa e te faz sentir insignificante. Então, ela estendeu uma das mãos em direção ao chão e seus dedos, incrivelmente longos e retorcidos, pareciam agarrar o ar. A cantilena cessou abruptamente e um silêncio pesado e opressor caiu sobre a clareira. A única coisa que ouvia era a batida descompassada do meu próprio coração. E então, ela virou a cabeça devagar, muito devagar, e seus olhos esverdeados fixaram-se em mim. Um sorriso lento e macabro começou a se formar em seus lábios finos, revelando dentes que pareciam longos e pontudos na penumbra. Não era um sorriso humano. Naquele momento, o medo me libertou. Virei-me bruscamente e corri. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás, sentindo o ar frio e úmido no rosto, o cheiro de podridão ainda impregnado nas minhas narinas. Tropecei nos cipós e raízes, mas me levantei e continuei correndo até ver as luzes da ciclovia novamente. Não olhei para a mata. Peguei minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude para casa. Tranquei a porta, acendi todas as luzes e passei a noite em claro, com o som da cantilena ainda ecoando na minha mente e a imagem dos olhos esverdeados daquela criatura gravada na minha retina. Desde aquela noite, evito a ciclofaixa. E toda vez que a brisa da noite traz um cheiro diferente, ou que eu ouço um sussurro ininteligível, um arrepio me percorre. Agora, eu sei que nem toda lógica pode explicar o que existe nas sombras e que algumas coisas são reais, mesmo que a gente não queira acreditar. Éramos um grupo de 5 amigos procurando uma fuga da rotina agitada de São Paulo. Decidimos alugar uma casa antiga que encontramos online, aninhada no meio da Serra da Cantareira. As fotos mostravam uma construção rústica, cercada por árvores imponentes, com uma aura de mistério que nos atraiu. O proprietário, um senhor de voz rouca ao telefone, mencionou brevemente histórias antigas sobre a região, mas não demos muita importância. Chegamos na sexta noite, com a lua já alta e um vento frio que sibilava entre os galhos. A casa era ainda mais isolada do que imaginávamos. O último trecho da estrada de acesso era de terra e cheio de buracos. A construção de pedra escura parecia engolida pela vegetação, com janelas pequenas e uma varanda que rangia a cada sopro do vento. Logo que entramos, sentimos uma atmosfera pesada, um ar frio que parecia não ser apenas resultado da temperatura externa. A casa tinha um cheiro forte de mofo e madeira velha, e cada passo ecoava pelos cômodos empoeirados. Exploramos o andar de baixo, encontrando uma sala com lareira, uma cozinha antiga e uma escada de madeira que levava ao andar superior. Na primeira noite nos instalamos, acendemos a lareira e tentamos ignorar a sensação incômoda que pairava no ar. Contamos histórias, bebemos vinho e jogamos cartas. Mas, conforme a noite avançava, começamos a ouvir sons estranhos. Um arrastar sutil no andar de cima, um rangido prolongado que não parecia ser da casa se acomodando, e em alguns momentos um sussurro quase inaudível que parecia vir de fora, da direção da mata densa que cercava a propriedade. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Lucas, o mais cético do grupo, comentou ter ouvido alguém chamando o seu nome durante a noite, uma voz baixa e arrastada. Sara, a mais sensível, confessou ter sentido calafrios constantes mesmo perto da lareira. Tentamos racionalizar tudo, atribuindo os sons ao vento e à acústica da casa antiga. No sábado à tarde decidimos explorar a trilha que supostamente começava nos fundos da propriedade.
A mata era fechada, com árvores retorcidas e uma penumbra constante. Caminhamos por cerca de 1 hora, sem encontrar nada além de vegetação densa e o som distante de pássaros. Quando decidimos voltar, encontramos algo estranho perto de uma árvore particularmente antiga e imponente. Um pequeno boneco feito de gravetos, amarrado com fios escuros e com botões no lugar dos olhos. Um arrepio percorreu minha espinha. Tentamos ignorar a estranheza e voltamos para casa. À noite, a atmosfera se tornou ainda mais opressora. As luzes piscavam intermitentemente, mesmo com os geradores ligados. Os sons estranhos voltaram, mais intensos e frequentes. O arrastar no andar de cima soava agora como passos lentos e pesados. O vento parecia uivar ao redor da casa e o sussurro lá fora se tornou mais inteligível, embora as palavras fossem ininteligíveis, soando como uma língua antiga e macabra. Por volta das 2 da manhã, enquanto estávamos todos reunidos na sala, tensos e em silêncio, ouvimos um forte baque vindo da porta da frente, como se algo grande tivesse se chocado contra ela. Corremos para verificar, mas a porta estava trancada e não havia nada lá fora. Foi então que ouvimos uma risada baixa e rouca vinda do andar de cima. Não era uma risada humana, mas algo gutural e cheio de escárnio. Subimos as escadas juntos, hesitantes. O corredor do andar de cima estava mergulhado na escuridão e a cada passo a madeira gemia sob nossos pés. A porta de um dos quartos que mantínhamos fechada estava agora entreaberta. Empurramos a porta lentamente e a luz da lanterna de Pedro revelou o interior do quarto. Era um quarto simples, com uma cama de ferro enferrujada e uma penteadeira empoeirada, mas não havia nada de anormal. De repente, a janela do quarto se abriu com um estrondo, como se tivesse sido arrombada por uma força invisível, e o vento frio invadiu o cômodo, apagando a chama de nossa única lamparina de óleo. Ficamos no escuro total, apenas com a fraca luz da lua que entrava pela janela. Então, a vimos. Uma silhueta esguia e alta, parada na janela. Seus cabelos longos e desalinhados pareciam flutuar na brisa. Não conseguíamos ver seu rosto claramente na penumbra, mas sentimos seus olhos fixos em nós como brasas incandescentes na escuridão. Um cheiro forte de ervas queimadas e enxofre invadiu o quarto, nos fazendo tossir. A figura na janela levantou um dos braços e vimos seus dedos longos e finos, terminados em unhas pontiagudas como garras. Um som agudo e lancinante, como o grasnido de um carvão amplificado, ecoou pelo quarto, fazendo nossos ouvidos zumbirem. O medo nos dominou completamente. Gritamos e corremos de volta para as escadas, tropeçando uns nos outros na escuridão. Descemos o mais rápido que pudemos e saímos da casa, sem nos importar com nada além de escapar daquele lugar amaldiçoado. Corremos pela trilha escura de volta para os carros, a sensação de estarmos sendo perseguidos nos impulsionando. Ligamos os motores e saímos cantando pneus, deixando para trás a casa velha na Serra da Cantareira. Nunca mais voltamos para aquele lugar. Depois de alguns dias, tentamos entrar em contato com o proprietário, mas o número de telefone não existia. O anúncio da casa sumiu da internet. Descobrimos depois, por moradores mais antigos da região, que havia lendas sobre uma velha bruxa que habitava aquela parte da serra há muitos anos e que a casa teria sido construída em um local amaldiçoado. Hoje, sempre que penso naquela casa e na figura na janela, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Acredito agora que nem todos os mistérios têm explicações lógicas e que, às vezes, as histórias que ouvimos podem ser mais reais do que jamais imaginamos. Cresci na Vila Mariana, um bairro tranquilo e familiar de São Paulo.
Minha tia-avó Augusta sempre foi uma figura peculiar na família. Uma senhora de idade avançada, com um olhar penetrante e um sorriso enigmático, que morava sozinha em uma casa antiga no final da rua. As crianças a evitavam um pouco, não por maldade, mas por uma aura estranha que a cercava. Havia boatos na família, sussurros sobre dons e conhecimentos antigos que ela possuía, mas nada que fosse levado a sério. Eu, particularmente, sempre tive uma relação cordial com tia Augusta. Ela era gentil comigo. Sempre me oferecia um pedaço de bolo de ervas peculiar que só ela fazia e que tinha um sabor levemente adocicado e terroso. Eu nunca liguei muito para os ingredientes secretos dela. Afinal, era bolo feito com carinho. No ano passado, minha vida começou a desmoronar. Perdi o emprego, meu relacionamento terminou de forma dolorosa e comecei a ter problemas sérios de insônia. Estava no fundo do poço, me sentindo perdido e sem energia para sequer levantar da cama. Um domingo, minha mãe insistiu para que eu fosse visitar tia Augusta. Ela achava que a tia, com sua sabedoria e calma, poderia me dar algum conforto. Relutantemente, fui. Tia Augusta me recebeu com seu sorriso de sempre e um olhar que parecia atravessar minha fachada de tristeza. Ela me convidou para entrar e a casa parecia ainda mais escura e cheia de objetos estranhos do que eu me lembrava. Potes de cerâmica com ervas secas, velas de cores incomuns, livros antigos com capas gastas e símbolos que não reconheci. Ela preparou um chá para mim e, como de costume, me ofereceu um pedaço do seu bolo de ervas. Estava especialmente apetitoso naquele dia, com um aroma que me pareceu mais intenso. Comi sem hesitar enquanto desabafava sobre meus problemas. Tia Augusta ouviu em silêncio, seus olhos fixos em mim, mas sem julgamento. Ao terminar de falar, ela segurou minha mão, suas mãos finas e enrugadas, surpreendentemente fortes. Ela disse algumas palavras em um tom baixo e melodioso, uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Senti um formigamento estranho percorrer meu corpo e uma onda de calor me invadiu. No momento seguinte, a sensação passou e tia Augusta sorriu. Um sorriso que me pareceu um pouco diferente do habitual, quase vitorioso. Agradecido, decidi visitar tia Augusta novamente para agradecer por seu apoio. Ela me recebeu com a mesma gentileza, mas notei algo diferente em seu comportamento. Ela parecia mais viva, mais radiante, como se tivesse absorvido alguma energia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. Ela me ofereceu mais bolo, e dessa vez, enquanto comia, observei-a com mais atenção. Ela pegou um pedaço também e, enquanto mastigava lentamente, seu olhar se fixou em mim com uma intensidade perturbadora. Por uma fração de segundo, seus olhos pareceram mudar de cor, ganhando um tom esverdeado e felino. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Uma pontada de receio começou a se instalar em minha mente. Comecei a me lembrar dos sussurros da família, das histórias não contadas. Será que o bolo da tia Augusta tinha algo mais além de ervas secretas? Será que aquela melhora repentina na minha vida tinha um preço? Nos dias que se seguiram, comecei a ter pesadelos vívidos e perturbadores, com imagens de sombras dançando e vozes sussurrando meu nome. Minha energia começou a declinar novamente, e a insônia retornou, ainda pior do que antes. Decidi pesquisar sobre as tradições antigas da família, conversando com parentes mais velhos.
Descobri histórias vagas sobre uma ancestral que teria conhecimentos ligados à natureza e à cura, mas também com um lado mais sombrio. O nome de tia Augusta começou a surgir nas entrelinhas dessas conversas, sempre acompanhado de um olhar de apreensão. A ficha caiu quando encontrei um antigo caderno de receitas da minha bisavó. Em meio a receitas de bolos e chás, havia uma seção escrita com uma caligrafia diferente, com anotações sobre ervas raras e seus usos, não apenas para a cura, mas também para trocas e favores. Uma das receitas mencionava um bolo especial, feito para aliviar as dores com um novo fardo. Naquele momento, entendi. A melhora na minha vida não tinha sido um presente, tinha sido uma troca. Tia Augusta, de alguma forma, tinha usado seus dons para aliviar meu sofrimento. Mas a que custo? Senti um medo profundo, não apenas dela, mas do que ela poderia ter feito. Desde então, evito tia Augusta. Não atendo suas ligações, nem abro a porta quando ela aparece. A imagem do seu sorriso enigmático e dos seus olhos que brilharam de forma estranha naquele dia me assombra. Agora, quando penso no bolo de ervas, o sabor adocicado se mistura a um gosto amargo de apreensão. Na tranquilidade da Vila Mariana, descobri que o terror pode estar disfarçado de afeto familiar e que nem todos os bolos são feitos apenas com ingredientes inofensivos.